Olá Brasil, olá você aí de casa! Vocês têm pedido pra eu falar mais de True Crime aqui no canal do YouTube também, então decidi trazer um pouquinho aqui que a gente não fala tanto desse assunto lá no Modus Operandi, que é meu podcast Globoplay, com minha parceira Mabê. Então hoje vim falar aqui de assaltos, aqueles crimes de roubo que entraram pra história, que foram muito noticiados. Inclusive, vou explicar de onde veio o nome Síndrome de Estocolmo e vou contar também o maior assalto a banco do mundo, tudo hoje. Então vamos! Vamos começar já com o pé na porta? Vamos falar do assalto ao Banco Central que aconteceu aqui no Brasil e teve repercussão internacional. Em agosto de 2005, um grupo de criminosos conseguiu entrar no Banco Central aqui do Brasil, lá de Fortaleza, no Ceará, e roubaram aproximadamente 164 milhões de reais, o roubo de milhões. O que aconteceu foi o seguinte, tinha esse grupo comandado pelo Antônio Jussivan Alves dos Santos, que usava o codinome de Alemão. 3 meses antes do assalto, ele e os seus comparsas receberam informações privilegiadas vazadas de algum funcionário do banco. Entre elas, tinha toda a planta baixa do banco, então dava pra ver tipo um mapa do banco, né? Então o grupo alugou uma casa que ficava a um quarteirão de distância do banco e eles fizeram um túnel. Gente, eles fizeram um túnel debaixo da terra 3 meses. Estima-se que esse túnel tinha 4 metros de profundidade e 80 metros de extensão. Imagina o tamanho disso. E, gente, cavar túnel assim precisa de toda uma engenharia, senão o negócio cai na sua cabeça. É um negócio, assim, complexo. E aí, finalmente, no fim de semana dos dias 6 e 7 de agosto, eles usaram o tal do túnel e entraram no banco, fazendo um buraquinho ali no chão. Quando eles chegaram no cofre, eles usaram britadeiras, uma serra Makita, que é boa para materiais mais resistentes, e discos de diamante, que faziam menos barulho. Eles conseguiram entrar no cofre, pegaram os mais de 160 milhões de reais e deram no pé. O crime só foi descoberto na segunda-feira, no dia 8 de manhã. A essa altura, os criminosos já estavam bem longe dali, já tinham fugido com a grana e se espalhado por diversas partes do Brasil. Olha isso. As câmeras do banco, elas filmavam, né? Tipo, elas estavam ali filmando ao vivo, mas elas não gravavam. Por quê, mano? E os criminosos tinham limpado todas as impressões digitais, então assim, foi um caos para a polícia encontrá-los. Eles só conseguiram detectar parte do grupo quando um dos assaltantes comprou 10 carros de uma vez em dinheiro vivo. Parece as certas pessoas do governo aí do Brasil hoje em dia, né? Usando dinheiro vivo. Tem muito dinheiro vivo, não tem Pix. Não, vou usar dinheiro vivo. Dinheiro vivo é coisa de roubo, gente. No final de 2005, até o início de 2006, conseguiram prender mais de 20 pessoas, incluindo o chefe do grupo, o Alemão. Mas só conseguiram recuperar 1/3 da grana, em torno de 53 milhões de reais. E o caso ficou tão famoso que gerou um filme chamado Assalto ao Banco Central, de 2011. Vamos pro próximo assalto, que esse aqui é muito relevante, porque foi ele que gerou o nome da Síndrome de Estocolmo. Vou explicar. Em 1973, em Estocolmo, na Suécia, tinha um criminoso chamado Ian Erik Olsson. Ele estava preso, mas ele recebeu uma daquelas licenças para sair por um tempo. Só que ele vazou, gente. Ao invés de voltar pro presídio, ele sumiu e resolveu assaltar um banco lá em Estocolmo. Ele fez 4 reféns dentro do banco e ligou para a polícia ordenando que deixassem outro criminoso preso, o Clark Olofsson, entrar no banco com ele. E então lá ficaram os 2 criminosos, os 4 reféns, e foram 6 dias ali dentro do banco. E esse foi o primeiro crime da Suécia que teve uma cobertura midiática ao vivo, né, nas emissoras de TV, todo mundo ficou assistindo e tal. Mas o que ninguém esperava era o plot twist dessa história, que os 4 reféns iam começar a desenvolver uma relação de simpatia pelos sequestradores. Relatos dizem que eles ficavam todos jogando baralhos juntos e que os reféns genuinamente estavam preocupados da polícia machucar ou matar os sequestradores. Uma das reféns, a Kristin Inmark, até falou por telefone com a polícia e disse que confiava no Ian Erik a ponto de viajarem o mundo se fosse necessário e que ela sabia, ela tinha certeza que ele não iria machucá-la. Foi só no 6º dia do sequestro que os policiais conseguiram acabar com tudo. Eles tacaram gás lacrimogênio no banco e o Ian e o Clark tiveram que se entregar. Na hora de serem resgatados, os reféns fizeram questão de sair ao mesmo tempo que os caras para que eles não fossem feridos e antes de ir embora ainda deram um abracinho de despedida. E esse caso acabou se tornando um marco, porque gerou esse nome da Síndrome de Estocolmo, que é uma síndrome
síndrome que ocorre quando uma vítima cria um laço de identificação, de empatia com o criminoso, né, que tá ali abusando dela, né? Você sabia disso? Coloca aí nos comentários. Voltando agora pro Brasil, porque tem muito caso aqui no Brasil, tem o caso do assalto na Paulista, que aconteceu em agosto de 2011. Reparem que todos esses assaltos foram em agosto, foi super sem querer isso, gente. Bom, como o nome já diz, um grupo entrou num banco na Paulista e renderam o segurança. Eles quebraram os vidros para entrar e conseguiram roubar aproximadamente 500 milhões de reais. Eles ficaram lá por umas 10 horas e reviraram 170 cofres. Só que o banco não se pronunciou. Então essa história só foi ao público uma semana depois. E esse caso também gerou um filme que eu vou recomendar pra vocês agora, que se chama Assalto na Paulista, e que passou recentemente no cinema e agora tá chegando com exclusividade no Globoplay, que está patrocinando esse vídeo. Esse filme ficcionaliza um pouco os eventos, né? E traz o Heriberto Leão, que é um bandidão super perigoso, mas que também é pai. E aí tem essa filha dele, interpretada pela Bianca Bin, que passa por várias questões pessoais, muda de estado e tal. E aí eles se juntam pra realizar um último grande assalto justamente num banco na Paulista. E aí vocês sabem, né, daqueles filmes pra quem quer ficar preso na cadeira vidrado, querendo saber o que vai acontecer. E além desse filme, Globoplay também tem várias outras produções inspiradas em crimes reais. Tem agora a série Rota 66 do Caco Barcelos, que assim, é muito boa. Tem A Divisão, que é sobre combate às drogas e muito mais. Vale a pena dar uma conferida lá no Globoplay, que você não vai se arrepender. E por último, mas não menos importante, você deve agora estar se perguntando, tá, Carol, mas e o maior assalto a banco de todos os tempos que você prometeu? O que mais dinheiro foi roubado na vida, na história? Te conto agora. Como todo mundo sabe, em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque e se instaurou um conflito ali de anos, né? E os pormenores dessa invasão são muito complexos, politicamente, sociologicamente, economicamente, muitas questões, a gente não vai focar nisso aqui, mas o lance é que em 2003, o Iraque estava sob o comando do ditador Saddam Hussein. E em abril de 2003, os Estados Unidos invadiram Bagdá, a capital do Iraque, e foi o caos, né? E algumas horas antes da invasão, o Saddam Hussein decidiu tomar uma medida protetiva. Ele ordenou um assalto ao Banco Central do Iraque, que ele não considerava assalto, né? Porque o dinheiro pra ele era dele. Esse Banco Central era praticamente um forte e não tinha janelas, tinha mais de 40 metros de altura, só dava pra entrar e sair pela porta da frente. Era considerado um dos bancos mais impenetráveis do mundo. Pois bem, lá Saddam Hussein mandou 3 caminhões grandões pra frente do banco e uma equipe enorme de homens que entrou e começou a recolher o dinheiro. Não teve violência, eles simplesmente entraram e pegaram o equivalente a $1 bilhão. Desses 1 bilhão aí, 650 milhões foram encontrados pelas autoridades americanas numa parte falsa num palácio que pertencia a um dos filhos do Saddam Hussein. Ao todo, mais de 35 militares foram condenados pelo roubo, já o Saddam Hussein acabou sendo preso eventualmente e morto em 2006. Então é isso, coloca aí qual desses assaltos você achou mais interessante, se você já assistiu ao filme Assalto na Paulista no Globoplay, e até a próxima. Um beijo, tchau!